Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Igualmente, comigo, Cláudia Semedo. Estarão os cargos de liderança ainda vedados às pessoas racializadas? E quem é que define o que é isto de ser tipicamente português? Neste último episódio desta temporada de Igualmente, debruçamo-nos sobre o que nos distingue e o que nos une. Hoje falamos sobre etnia e liderança com duas convidadas com histórias muito diferentes que vamos já descobrir. Hoje tenho comigo à conversa a atriz Janizal, a ativista e atriz Maria Gil. Será realista juntar na mesma frase etnia e liderança nos tempos que vivemos? Nós fomos convidadas. Mas é uma realidade, as propostas são sempre para, ainda que tenhamos e que vamos obtendo a qualificação, a proposta é sempre outra que não inclui a palavra liderança, ou então tem que ser uma liderança dentro dos moldes propostos por outrem. Sempre uma proposta que vem do olhar da narrativa. É como se nós temos a narrativa e alguém vem e diz-me: ok, tu vens, mas tens que sair da tua narrativa. E tens de jogar segundo as minhas regras. Sim, isso é muito constante. Ou então traz aquilo que tu tens e aquilo que nós ótimo, queremos ouvir. Que sentimos-nos úteis, porque estamos a incluir-vos, não é? Mas traz só até aqui. Até onde nós queremos que tu vás. Se tu extrapolas, se tu vais para além disso, se tu pensas fora daquilo que as pessoas esperam de ti, já te tornas renegam. Incómodo, não é? Já, incómodo, sim, desconfortável. Sugiro um dia abrirmos esta conversa para outras pessoas, claro, que não estejam no mesmo lugar que nós, não é? Sim. Porque acho que é preciso convocar pessoas que também estão do outro lado e que se calhar precisam tanto desta conversa, que eu acho que isto é super útil e produtivo e importante e urgente, e acho que vivemos em tempos que estamos onde estamos por isso, não é? Porque temos-nos juntado, unido, mas acho que é importante, não é? Fazer chegar a conversa a e outras, incluir também, sim. Quem tem este tema muito aliado da sua realidade e do ou seu então, dia-a-dia. O mais perigoso que eu acho que eu tenho descoberto é que as pessoas que se sentem muito inclusivas, não é? Sentem-se muito no lugar de consciência e até podem estar, mas os seus comportamentos e as suas atitudes são completamente contraditórias. Sem dúvida. Porque capta a ti todos os dias chamar a atenção. Sim. Colocam-nos sempre num lugar de educadores, como se tivéssemos que estar sempre a educar ou reeducar, e a reeducar. E eu não tenho muito jeito mesmo para esse papel, confesso. Numa das promoções para o episódio de hoje, eu falava muito sobre esta ideia de que nós normalmente somos chamados para falar especificamente sobre racismo, diversidade, inclusão, etnia, representatividade, como se a nossa vida fosse só estarmos ao serviço da nossa própria inclusão, não é? E isso torna-se mesmo muito cansativo. Mas eu queria-vos perguntar que impacto é que vocês acham que tem esta escassez de pessoas racializadas no espaço público, com lugar de fala no espaço público, no espaço político. Qual é o impacto que vocês acham que tem esta escassez? Eu acho que o impacto que tem é a falta de poder sonhar. Ou seja, quando não vês alguém semelhante a ti, ou com a qual com quem tu identificas à partida, seja por fisionomia ou mesmo intelectualmente ou ideologicamente, porque lá está, nós somos muito mais do que isto, nós não é? somos múltiplos, não é? E acho que é essa falta de sonho, de tu não te conseguires imaginar naquele lugar porque não existe ninguém naquele lugar. E acho que isso é que é o impacto que se pode ter em nós quando estamos a crescer e mesmo quando somos adultos, porque o sonho parece super inalcançável, é desgastante o caminho, é doloroso, é estranho, é esquisito, porque solitário. É solitário. E distante. Criam-nos sempre uma distância, era aquilo que nós estávamos a conversar, colocam-nos sempre num lugar de que, ok, tu estás aqui, mas não pertences aqui, portanto... Ok, fazem-nos sentir presença, presentes, mas sem que sejamos do lugar. E os lugares são nossos também.
todos os lugares são nossos também. Essa é a sensação. Eu acho que E é o que eu tento passar, porque é importante esta referência. Os meus filhos não encontrarem referências dentro da sociedade. da sociedade. Em que estão inseridos, sim. Ou seja, e também lhes incutirem muito aquela ideia, vocês são os primeiros, mas na verdade se calhar até nem são assim tanto os primeiros, mas são tão invisíveis que é como se estivéssemos sempre a voltar começar do zero. a começar do zero. Sim, sim, É sim. a primeira vez que está aqui uma pessoa, Primeira conquista. a primeira o conquista, a sim, primeira sim, sim. pessoa cigana a ocupar este lugar. Uau, e pessoalizam e personificam, criam ali um género de uma personalidade Sim. que não sai do mesmo lugar. Portanto, eu lembro-me E que que nos remete continuamente para aquele lugar Sim. de ímpar, não é? ímpar, Sem muito par. ímpar, sem par. E isso é muito perigoso, principalmente para estas gerações que eu considero, por exemplo, a minha geração, sou dos 20 dos 20 e 30, que é uma geração muito limbo, porque nós não temos efetivamente referência, enquanto pessoa, falando como mulher e cigana. Eu digo sempre este mulher e cigana porque a minha primeira condição é mulher, é cidadã, é mulher e cigana, que é o meu acrescento cultural. E eu neste meu espaço de mulher cigana e dentro desta minha faixa etária, eu sinto que sou uma geração limbo, porque não há nestes quadros que nós queremos ver sociais, ninguém que se faça presente, é Sim. longínquo. Então todo o meu percurso é sempre nessa sensação, eu estou a ser sempre a primeira em algum lugar. Isso não é nenhuma vantagem, porque dá-me uma ideia de nunca haver um amadurecimento sobre o meu envolvimento Sim. social, profissional Maria, e como e cidadã aproveito deste para te país. perguntar, porque eu sinto que a luta das mulheres tem uma voz que se expressa regularmente, com muito caminho e muito trabalho pela frente, mas que se expressa regularmente. O lugar dos negros também é cada vez mais discutido e falado, até da comunidade LGBTQIA+, mas sinto que a comunidade cigana há um lugar mesmo de silenciamento que não as reivindicações da comunidade chegam-nos muito pouco, não é? Quando nos chegam notícias e quando nos chegam histórias, estão sempre muito estereotipadas e são sempre num lugar muito, muito difícil. Queria perceber contigo, até porque és uma mulher, atriz, ativista, queria perceber contigo o que é que tem falhado nesta bilateralidade da comunicação. Eu acho que estamos muito ainda nesse processo de que as pessoas são ouvidas com as nossas causas e não são ouvidos às nossas causas, às nossas reivindicações. Essa é a primeira falha, o não sermos ouvidos e essa invisibilidade dá-se neste processo que é muito perverso com a pessoa cigana em Portugal. E o porquê de toda essa invisibilidade tem a ver muito obviamente, com o passado e com a falta de consciência que nós temos quanto ao processo de colonização Sim. territorial com as ex-colónias e étnica e cultural com as pessoas ciganas de Portugal. Os nossos corpos de mulheres e ciganas foram usados como massa de engrenagem nesses processos das colonizações. Sim. Os nossos corpos foram violados, as nossas famílias foram desmembradas, nós fomos proibidos de usar a nossa língua, o nosso dialeto-língua, o que nos levou a um processo de apagamento de memória. O cigano em Portugal, neste momento, não tem memória sobre si. Está desenraizado. Não tendo memória sobre si, ele próprio não levanta questões sobre si. Mas se tu pudesses deixar assim 2 ou 3 reivindicações que tu achas que são mesmo fundamentais que fiquem a ecoar, o que é que tu quererias dizer, falar sobre? Primeiro, audição. Precisamos de audição. Esse é o primeiro lugar. Como eu volto a dizer, não precisamos de ser ouvidos, ou seja, não precisamos de que digam que nos estão a dar voz, porque nós já a temos. Não mas precisam de caridade, não não é? precisamos de caridade, não precisamos ser salvos, precisamos efetivamente de ser ouvidos. E uma das reivindicações é precisamente esse acesso à naturalidade, do acesso com naturalidade. É o acesso aos lugares que também nos pertencem. Nós pertencemos ao cinema, pertencemos à televisão, pertencemos à medicina, pertencemos a um À país. política, à À economia. política e por aí fora. Ou seja, nós somos parte do país. Tanto que nós somos portugueses e ciganos. A nossa primeira condição é nós somos cidadãos portugueses e ciganos. Essa não é uma reivindicação. Nós existimos
E, infelizmente temos que resistir constantemente para termos audição sobre essa existência. Aliás, o teu Não é? cartaz Existem e Resistem em relação às mulheres ciganas numa manifestação em 2017 ficou muito presente, não é? Foi assim um Sim, grito sim, muito sim, forte. porque né, mesmo nesses lugares de luta eu não gosto tanto de dizer de luta, mas da intenção de resolução dos lugares, mesmo nesses lugares a invisibilidade em relação à mulher cigana É imensa. é imensa. É imensa. É imensa, não nos, e quando nós estamos nos lugares, quando queremos fazer a aproximação ao lugar, porque nós precisamos, porque às vezes questionam, mas como é que é possível haver um feminismo cigano? É possível, mas é possível também fazê-lo em aproximação, porque nós somos cidadãos portugueses e interessa-nos tanto crescer também e perceber as lutas que fazem parte extra do nosso lugar. E se calhar de mais pertença. todos e todas de mãos dadas, não é? Porque eu sinto Sim, que sim, há muitos, demasiados subgéneros Segregação. sim, e subgéneros dentro de uma mesma luta, não é? sim, A luta muita feminista, a sectorização, luta pela justiça, a luta pela igualdade, para mim acabam por ser todas e só a mesma coisa. sim, E muitas vezes andamos todos aqui a gastar energia em então eu sou desta secção, tu és daquela, eu sou exato, daquela, sim, quando se nos uníssemos sim. verdadeiramente, se calhar. Acho que é isso, há uma necessidade de agregação de forças, de compreensão de forças também, sem qualquer perda, porque eu acho que a agregação de vontades e a agregação de forças traz sempre toda a vantagem. E acho que essa é a grande reivindicação que nós podemos fazer enquanto pessoas ciganas, deem-nos o espaço, deixem-nos estar no nosso espaço também, que é um Sim. espaço que tendencialmente falam-se em sociedades diferentes. Nós não somos uma outra sociedade, esta é a nossa sociedade. Nós não constamos nos livros escolares, aliás, quando constamos vamos ao dicionário português e acho que se todas as pessoas forem consultar o significado da palavra cigano no nosso dicionário vão perceber o porquê Sim. destas questões. E a minha filha era muitas vezes zoada na escola, tipo cigana, preta, tararirará. E ela ficava, claro, naquele plano do emocional ainda, o não ter consciência, e ela chamou o coleguinha e disse: Olha, tu sabes fazer. Tu és boa à matemática? E a coleguinha, sim, sou. E ela, não, porque tu não percebes que eu sou de somar. Tenho mais cor, tenho mais uma cultura do que tu, tenho muito mais para acrescentar do que tu. Portanto, eu somo, tu subtrais. A Mariana tinha 6 anos de idade e foi a coisa que mais me. Isto é aquela Hum, coisa de mãe, emocionamos. claro, não, e eu também já estou E arrepiada. emociona-me Estamos- porque ela, com 6 anos de idade, teve que ter a maturidade para se, Para se dentro daquele defender. espaço que é o espaço dela, que deveria ser o espaço de segurança para todas as crianças, ela teve que impor a sua consciência, teve que impor a sua defesa perante os colegas e perante uma escola com os seus operacionais e professores que não reivindicavam esse lugar, nem Sim. permitiam esse lugar a uma criança, neste caso, birracializada. Sim, Como há não- muito trabalho para ser feito dentro da escola, até porque a educação é a maior arma que nós temos para combater qualquer tipo de preconceito e qualquer lugar de discriminação. Esse papel também tem sido muito exigido às artes. As artes enquanto um espaço público, de Uhum. lugar de fala, não é? O que é que tu sentes, Jani, que és atriz, criadora, o que é que tu sentes em relação a qual é que pode ser o papel da arte neste encurtar desta distância, nesta possibilidade de contar estas histórias e também nesse lugar de cansaço de termos sempre de trabalhar em prol desse ensinamento Hum. e muitas vezes a nossa liberdade fica para segundo lugar. Condicionada. Eu acho que eu para já, em relação ao cansaço, resolvi essa questão há já algum tempo. Eu acho que todos nós temos aqui um propósito, uma missão, ou várias, Sim, ou vários propósitos. No meu caso, como todos vós, uma das minhas missões é de facto essa, esse abrir caminho, não é? Esse romper, esse rasgar, esse chamar a atenção, e faço com todo o prazer porque acho que também me dá aqui uma força, um ânimo, um alento
dá-me propósito também. sim, a força de Sim. viver, a alegria de viver, e não, ou seja, não sinto um cansaço. O cansaço que possa sentir é no dia a dia, com atitudes desagradáveis e violentas, não é? violentas e Sim, agressivas, não é? as Nesse sentido. microagressões. As micro que se tornam macro, Tornam não é? macro, Porque é a tua claro. vida, É a nossa toda vida. é a tua história da tua vida, e Sem é, dúvida. é cansativo por isso. Mas em relação à arte, eu acho que é o que eu acho que é realmente importante. Eu acho que é fundamental, é cada vez mais importante. A arte sempre foi importante. A cultura, todos nós somos cultura, um país, uma sociedade não existe sem cultura, nós somos feitos dela e e vivemos dela, não é? E acho que a arte é fundamental, tem uma peça fundamental no meio disto tudo, e acho que eu agora tenho tido uma reflexão nos últimos tempos, que é em relação ao teatro, que o teatro é completamente contraciclo de tudo hoje em dia, e no futuro acho que é o teatro que vai ser a grande ferramenta para chegar ao outro. A arte em si é uma arma que nós temos, no sentido em que é a arma do 25 de Abril. Sim, a arma de mudança, não é? Eu Em acho que, que em que nós transformação. disparamos, e isso não é só flores e amor. Mas as empresas também, é muito importante o posicionamento das empresas, porque Sem dúvida alguma. ocupam Nós somos uma minoria, muito... Cláudia. Sim, sim. E por isso é que eu acho que é a partir daqui, e o IKEA acho que está a fazer um trabalho fortíssimo. Sim, porque uma coisa é a experiência enquanto cliente, outra coisa é quando entras de repente aqui quando entramos aqui nos escritórios e há frases motivacionais espalhadas pelos escritórios, e hoje trazia aqui uma que se calhar aproveitamos para fazer aqui o fecho da nossa conversa, que dizia que não há método, por melhor e mais eficaz que seja, que combata ou que se torne mais eficaz do que o bom exemplo, do que a prática e do que o bom exemplo. E eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Esta questão da representatividade, que de per si não é mais do que isso, não é? Mas é tudo isso, essa possibilidade de podermos sonhar para podermos chegar ou saber que há um lugar a chegar, mas também esta ideia de que só através dos exemplos é que nós conseguimos efetivamente mudar qualquer coisa, não é? Como é que nós conseguimos tornar-nos exemplo, não é? Não nos calando. Estando nos lugares, fazendo, Resistindo. Existindo, mas alegremente, Sim. malta. como diziam Malta. as Aurora Negra, um espetáculo da Isabel Zua, da Nádia Iracema e da Cláudia Ará. Uma mulher feliz é um ato revolucionário. Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Existência, resistência e comprometimento. E convocar o outro também. Sim, não é? é convocação. Cada vez mais importante convocar o outro. Convocação. A luta não é só nossa. O meu cansaço, se existe algum, é só o facto de isto não é só nosso. Sim. Isto é também de todas as pessoas que estão aqui, brancas, heteros, cis, ou homens, não, mulheres. homens, mulheres, tudo. Ou seja, a luta é a luta humana. É a luta social, é a luta da nossa sociedade, dos nossos princípios e valores. Há uma expressão que vou traduzir agora, há uma tarte, não é? E tu cortas a tarte em várias fatias. Tu ficas com uma fatia, tu ficas com outra, fico com outra, tu ficas com outra. Dividimos a tarte irmamente, por todos. O facto de teres uma fatia não quer dizer que eu não tenha uma fatia. Sem dúvida. É tipo, malta, calma, está tudo bem. Ou seja, o português, isto depois é político, ou seja, prefere dar lugar ao outro, não é? Isto também vou trazer para a comunidade chinesa, não é? Que os chineses não pagam impostos e não sei o quê. Mas é impressionante como quando, por exemplo, saiu a notícia no público em relação à contribuição dos imigrantes. Sim. Que de repente foi repassada à exaustão, que eu achei ótimo, que de repente, espera aí que se calhar este argumento não existe. Sim. Não é possível. Sim. Acho que também parte muito de nós pela nossa consciência de que os nossos corpos são corpos políticos, onde quer que estejamos. Sim, a vida é política. Somos a vida é aliás, às vezes só me falta o salário, amores, porque eu sou política, só não sou deputada. Eu gostava. Maria, eu depois passo. Vai começar aqui a tua carreira política. Vai começar aqui a arranjar já aqui as assinaturas. Sim, mas acho que é isso, a consciência de que os nossos corpos,
traz aquele cansaçozinho, mas também traz esse lugar de o meu corpo é político, onde eu estou a fazer política. É uma posição. É uma É posição uma política posição. e ser uma posição política alegre é muito power. Claro que sim. Olha, claro que é sim. muito power terminarmos assim o nosso último episódio desta temporada do Igualmente. Obrigada pela conversa, foi uma delícia estar aqui a ouvir-vos nesta conversa, foi mesmo muito, muito bom. Para quem nos acompanhou nestes 7 episódios, muito obrigada. Para quem acabou de chegar, olá! Podem ir rever os episódios, estamos no YouTube da IKEA, estamos em todas as plataformas de podcasts, no Spotify podem também ver-nos. E acho que terminando com esta afirmação de que todos os nossos corpos são políticos e que é preciso conversar, quem sabe encontramos-nos numa próxima temporada. O importante é que conversem, que partilhem estas conversas, que sejam motor de discussão e, na dúvida, perguntem porquê. Até já.